A participação de Deus em uma promessa se dá de várias maneiras. E uma delas é fazer com que as pessoas que pensarem em nos impedir de avançar tenham medo de nós. Às vezes pensamos que o agir de Deus em nossa vida ecoa somente nas proximidades. Deus usou uma prostituta porque Ele olha o coração. Às vezes são das pessoas menos valorizadas pela sociedade que vêm as atitudes mais nobres. Muitas vezes é Jesus nos impedindo porque é daquele lugar que vai sair a nossa vitória. Precisamos estar atentos e preparados para quando a oportunidade bater na nossa porta. Quando temos o coração voltado para Deus, Ele entra na nossa casa para nos tirar do caos. Ele não pergunta primeiro se você está disposta a mudar de vida. Primeiro Ele te livra, depois Ele fala para você se consertar. Quando Deus diz que nos vai dar alguma coisa, esse dar não significa que Ele vai entregar nas nossas mãos sem nenhum esforço nosso. Ele dá no sentido de que vai nos ajudar a conquistar. Que quando precisar da intervenção dele, ele vai agir sobrenaturalmente. Se estivermos cansados, desanimados, ele vai nos colocar de pé. Foi isso que ele disse para Josué, ex-auxiliar de Moisés, quando ele assumiu a liderança do povo israelita após a morte de Moisés. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. As promessas de Deus para nós têm a participação de dois personagens, Ele e nós. Precisamos ser fortes e corajosos para conquistar a terra prometida por Deus. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e ali passaram a noite. Todavia, o rei de Jericó foi avisado. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Jericó era parte das terras que Deus prometeu aos israelitas, e os espiões enviados por Josué foram coletar informações para fazer um ataque preciso. Os israelitas iam guerrear contra Jericó. Para alcançar a terra prometida, para alcançar a nossa bênção, precisamos batalhar por ela. O plano de Josué poderia ter sido frustrado, os espiões poderiam ter sido encontrados e poderiam ter sido mortos. Porém, a pessoa que teoricamente deveria ter os entregado, não só os entregou, como os ajudou a se esconder. E essa pessoa foi a prostituta Raabe, que mesmo recebendo ordens do rei de Jericó para os mandar embora, não obedeceu. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás deles, talvez os alcancem. O povo de Israel estava prestes a alcançar a terra prometida, mas para isso precisava derrotar Jericó, e a prostituta Raabe se colocou em risco para os ajudar. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sobre os talos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão. E logo que saíram, a porta foi trancada. Ela não só disse para os perseguidores que eles não estavam lá, como preparou um esconderijo para eles. Ela participou ativamente. Mas por que ela fez isso se os israelitas estavam indo destruir a terra dela? Antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus que aniquilaram. A participação de Deus em uma promessa se dá de várias maneiras. E uma delas é fazer com que as pessoas que pensarem e nos impedir de avançar tenham medo de nós. Não porque somos fortes aos olhos deles, mas porque eles sabem que o Deus a qual servimos guerreia em nosso favor. E Ele é poderoso demais ao ponto de não permitir que ninguém nos vença.
Às vezes pensamos que o agir de Deus em nossa vida ecoa somente nas proximidades, mas Deus leva muito além dos arredores, faz chegar aonde precisa chegar, independente da distância. A distância entre o Mar Vermelho e Jericó é de aproximadamente 350 quilômetros. Nessa época não tinha telefone, não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha nenhuma rede social. Mas esse feito Deus fez chegar aos ouvidos de Raabe e de toda a cidade de Jericó. E sabe por que chegou? Porque essa informação era fundamental na conquista da cidade. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente e por causa de vocês todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Quem estava falando isso não era um israelita, era uma prostituta de Jericó. Raabe via Deus como sendo superior a tudo. Ela cria no poder dele. Estava ajudando os israelitas não por causa deles, mas por causa do Senhor. Mas por que Deus usou essa prostituta, uma pessoa tão marginalizada pela sociedade? Jure-me pelo Senhor que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Dê-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai e de minha mãe, de meus irmãos e minhas irmãs e de tudo que lhes pertence. Livre-nos da morte. As nossas vidas pelas de vocês, os homens lhe garantiram. Se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Deus usou uma prostituta porque Ele olha o coração. Talvez no meio das pessoas de Jericó, Raabe fosse a única que tinha um coração voltado para o Deus de Israel. Além de temer ao Senhor, ela não pensou somente nela, pensou também na sua família. Às vezes são das pessoas menos valorizadas pela sociedade que vêm as atitudes mais nobres. Uma das coisas que deu a Raabe a oportunidade de colaborar com os planos de Deus foi a localização da sua casa. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. E lhes disse: vão para aquela montanha, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por 3 dias, até que eles voltem. Depois poderão seguir o seu caminho. Quando os perseguidores saíram atrás dos espiões, a porta foi trancada. Porém, eles estavam em um lugar privilegiado, no muro da cidade. Quando nos esforçamos diversas vezes para sair do lugar em que estamos e não temos esse, muitas vezes é Jesus nos impedindo, porque é daquele lugar que vai sair a nossa vitória. Quantas vezes reclamamos da empresa que trabalhamos, da escola que estudamos, do lugar que moramos e não enxergamos que é esse lugar que vai transformar a nossa vida? A transformação pode ser de várias formas, como por exemplo, uma promoção, conhecer uma pessoa que de alguma forma vai nos ajudar, ou ainda a união da nossa família. Os homens lhe disseram: estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer se, quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela pela qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para a sua casa o seu pai e a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família. Qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes. Mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. E se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Os espiões não disseram do juramento que fizemos, eles disseram do juramento que você nos levou a fazer. Raabe aproveitou a oportunidade usando de sabedoria para negociar com eles. Precisamos estar atentos e preparados para quando a oportunidade bater na nossa porta. Podemos não saber qual será e quando acontecerá, mas podemos pedir a Jesus antecipadamente sabedoria para não desperdiçar a oportunidade quando ela chegar. Raabe morava no lugar certo, estava na hora certa, mas poderia ter desperdiçado a oportunidade que custaria a sua vida e da sua família. Ela aproveitou muito bem ao ponto de levá-los a fazer um juramento. Outro ponto importante é que o objeto que livrou os espiões foi o mesmo que livrou Raabe e toda a sua família. Seja como vocês disseram, respondeu Raabe. Assim ela os despediu e eles partiram. Depois ela amarrou o cordão vermelho na janela. Qual a semelhança do cordão vermelho de Raabe e o sangue nos umbrais das portas dos israelitas quando eles estavam no Egito? Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos,
tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vi o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Assim como o sangue nos umbrais das portas era vermelho e livrou da morte quem estava na casa, assim o cordão vermelho de Raabe livrou ela e toda a sua família da morte quando os israelitas destruíram Jericó. Ambos representam a analogia da salvação através do sangue de Jesus. O interessante é que quem escolheu o cordão vermelho foi Raabe e não os espiões. Isso me remete que o coração dela estava voltado para o Senhor. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram um toque da trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor lhes entregou a cidade. A cidade, com tudo que nela existe, será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Dentre uma cidade toda que foi destruída, somente uma casa não foi, a casa de Raabe. Quando o exército de Israel estava gritando ao redor de Jericó, imagine a aflição, imagine a agonia do povo que antecipadamente já estava com medo do povo de Israel. Somente uma família não estava com tanto pavor, a família de Raabe. Por mais difícil que seja o cenário que você se encontra, sempre vai existir o Senhor atento às Raabes do lugar. E não se prenda às estatísticas, porque para Deus as estatísticas não têm o menor valor. Josué disse aos 2 homens que tinham espionado a terra: entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizeram a ela. Então os jovens que tinham espionado a terra entraram e trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes. Tiraram de lá todos da sua família e os deixaram no local fora do acampamento de Israel. Quando temos o coração voltado para Deus, Ele entra na nossa casa para nos tirar do caos. Não importa a vida que você se encontra agora, não importa se você não tem a vida que Deus gostaria que você tivesse. Ele é misericordioso para te livrar mesmo assim. Ele não pergunta primeiro se você está disposta a mudar de vida. Primeiro ele te livra, depois ele fala para você se consertar. Dessa mesma forma ele fez com Maria Madalena. Comento sobre isso nesse vídeo. Primeiro ele a livrou do apedrejamento, depois ele disse para ela não pecar mais. Tome cuidado para não medir Deus por você, para não dimensionar a misericórdia dele pela sua. Depois incendiaram a cidade inteira e tudo que nela havia, mas entregaram a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro ao tesouro do santuário do Senhor. Mas Josué poupou a prostituta Raabe, a sua família e todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões. E Raabe vive entre os israelitas até hoje. Jericó havia sido destruída, mas Raabe e sua família foram poupados e Raabe passou a viver com o povo de Deus. Às vezes na vida temos uma oportunidade de ouro que pode significar a nossa salvação se aproveitarmos ou a nossa destruição se não aproveitarmos. A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, e essa foi a sabedoria de Raabe. Crer que o Deus de Israel era mais poderoso do que qualquer outro Deus. Se hoje você está cercada por coisas ruins que estão prontas para te destruir, peça socorro àquele que pode te livrar, Jesus. Aquele que venceu a morte, aquele que ressuscitou ao 3º dia e aquele que voltará com poder e grande glória. É esse cordão vermelho que vai te livrar da morte se você colocar na sua casa. E para terminar, a minha oração é que o Senhor nos dê sabedoria para escolher o lado certo. E que Ele nos dê sabedoria para identificar a real oportunidade e que nós não a desperdicemos. Que Ele abra os nossos olhos espirituais para que possamos enxergar a finalidade do lugar em que nos encontramos hoje, se para nossa destruição ou para nosso futuro livramento. E que possamos ser como Raabe, que no momento mais crucial não nos esqueçamos dos nossos familiares. Um cheiro para todos vocês. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Se gostou do conteúdo, dê um joinha, comente, compartilhe. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.